A gente segue com outras informações porque o presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária deste ano. Um dos vetos ao texto aprovado pelo Congresso barra o modelo de cálculo do reajuste no fundo partidário. Na prática, o valor cai de 1 bilhão e 500 milhões de reais para 1,4 bilhão. O presidente argumentou que a mudança no fundo reduziria o montante destinado ao pagamento das demais despesas da Justiça Eleitoral e ultrapassaria o limite previsto em lei para as despesas primárias do governo. Deixa eu chamar o senhor Luiz Augusto Durso para comentar essa notícia, porque líder partidário não deve estar muito feliz com o presidente diante desse veto, né, o Durso? Mas é esse tipo de tristeza que o brasileiro quer. A gente acredita estar cansado de ficar pagando imposto para esses candidatos fazerem campanha. Antigamente até se justificava fundão eleitoral, fundo eleitoral, ajuda de custo para a campanha, porque a campanha dependia de um contato no papel, de contato físico, etc. Hoje tem o contato digital, hoje a internet está aí. Não justifica pagarmos para partido desembolsar esse dinheiro com seus candidatos, sendo que é possível fazer campanha quase de graça. Não faz sentido nenhum. Até porque tem um outro problema do fundão eleitoral. Além da gente entregar um dinheirão na mão desses candidatos, a gente fiscaliza muito mal. Então, é distribuído de várias formas e existem sim várias as denúncias com relação ao desvio desse dinheiro por parte de candidatos que fazem lá algum tipo de acordo com determinada empresa de santinho, com determinada empresa de material e, no fim, como que fiscaliza tudo isso? Uma melhor forma de resolver essa questão é acabar com o fundão eleitoral. Eu acho que é inadmissível em 2026 ainda estarmos debatendo um fundão eleitoral de 1 bilhão de reais para que se tenha campanha em nosso país, sendo que a população sofre para pagar a cesta básica com salário mínimo e agora comemora uma isenção de 5 mil reais, mas sabe que o dinheiro público, em vez de estar voltando para ela em benefício, com melhores hospitais, com melhor serviço de transporte, seja o que for, ele está sendo gasto por partidos e políticos para fazer campanha, sendo que a internet propicia isso de maneira grátis. Sabe que antigamente, quando se falava na possibilidade da derrubada de um veto, era quase uma crise ali institucional, né, de muita relevância que se tinha. Parece que isso foi se normalizando ao longo dos últimos anos e das últimas gestões, Fábio Piperno. Eu gostaria muito da sua opinião sobre este veto, se ele vai ser derrubado no Congresso Nacional. Claro que vai. Afinal de contas, esse é um Congresso majoritariamente de oposição ao presidente, ainda mais quando o presidente resolve mexer no bolso dele. Veja, aqui no Brasil tem uma coisa curiosa, né? A maior parte dos partidos políticos com representação parlamentar são partidos do centro para a direita. Só que, mesmo esses partidos, eles concordam muito amigavelmente em socializar os seus gastos. Ou seja, esse fundão partidário nada mais é do que uma espécie de socialização desses gastos. É o Estado que paga essa turma. Só que esse ano é ano de eleição. E esse ano também tem o fundo eleitoral, que, por sinal, ele é muito mais robusto e tentador do que o fundo partidário. Eu quero só saber qual vai ser o tamanho do fundo eleitoral. Estou ansioso para saber isso. Só para distinguir, se eu não estou enganado, o fundo partidário é aquele que sustenta o dia a dia, os custeios dos partidos políticos, né, de maneira geral. Já o fundo eleitoral, aquele que está na faixa dos 5, 6 bilhões, né, não sei exatamente, não é isso, Gani? Esse é para campanha eleitoral, que os partidos gastam para fazer campanha. Na soma dos dois a gente tem aí, né, 7,5% mais ou menos de dinheiro público sustentando partidos e campanha política. Para fechar, Langani, o que você acha da gente estar pagando esse dinheirão aí para partido político que não tem lá sua governança, né? Esse que é o problema, é a tal da prestação de contas mais detalhada ali. A gente deveria ter uma espécie de controle mais de perto desse dinheiro dos partidos políticos. Os partidos não têm governança nem no uso do dinheiro, nem na sua gestão. É dono de partido que se perpetua também à frente de siglas partidárias que tem acesso a esse dinheiro público. Não, é um desperdício de dinheiro. O Estado por si só não produz. Então a gente está falando do fundo eleitoral. Por que a população tem que bancar agora a eleição lá do
parlamentar, do presidente, do candidato a governador. Não faz o menor sentido isso. Então veja lá atrás, quando proibiram, né, o financiamento privado de campanha, acreditando ingenuamente que isso ia acabar com a corrupção, porque é claro que pode ocorrer financiamento por debaixo dos panos, aí a gente gerou um outro problema, que agora é o financiamento público. E gigantesco, e a população que paga, e paga para quê? A gente não está falando de um gasto com saúde, com educação, não é gasto com eleição. Faz o menor sentido isso. Aí fundo partidário também. Quer dizer, a gente pagando pela ineficiência, e não é pouco dinheiro, Koba. A gente está falando de quase 7 bilhões de reais. Quantas escolas, hospitais, saneamento básico dava para fazer isso? Tem Ministério do Governo, tem orçamento que está nessa cifra de 7 bilhões de reais. E se a gente somar com emendas parlamentares, aí a gente está falando que hoje um parlamentar, os parlamentares aí têm uma bolada de 70 bilhões de reais para ser dividida. É muita grana, né? Pois é. Coisa para a gente acompanhar nesse 2026 aí. Mais 1,4 bilhão destinado a fundo partidário em um ano eleitoral. Isso vai ser derrubado pelo Congresso para que seja de fato aquela proposta aprovada no orçamento de 1,5, né? 1,5 bilhão de reais.